pessoas, vamos lá, né, aqui falando do número 22, dentro da coisa dos arquétipos, né, numerologia e as terapias. Como é que é o 22 dentro do processo terapêutico, né? Primeiro, né, o 22, ele também é outro número que não gosta de se sentir invadido, tem uma capacidade visionária, uma capacidade lógica muito acentuada, assim como tem uma condição espiritual muito acentuada, né? Então, a gente precisa levar em consideração que o 22 tem uma resistência às terapias, porque ele precisa estar no controle do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, isso também precisa ser compreensível, porque o 22, ele também tem uma sensibilidade, assim como o 9, o 11, ele tem uma sensibilidade ao campo, até tem uma sensibilidade mais abrangente, embora num outro viés de frequência, diferente do 9 e 11, né? Mas o 22, devido a essa sensibilidade, ele percebe com muita facilidade o campo do terapeuta, ele percebe com muita sagacidade quem o está analisando e como ele está sendo analisado. E isso, muitas vezes, vira aí, né, um sistema de autossabotagem também dentro do processo terapêutico. Então, primeiro que o 22 não gosta, né, de processos terapêuticos longos, né? É curioso porque o 22, ele costumam ser pessoas que têm curiosidade pelo viés terapêutico, gostam de mergulhar muitas vezes nessa, até pela curiosidade, em sistemas terapêuticos variados, mas, assim, ele também é outro número que gosta da terapia rápida, da terapia breve, né? Se eu tiver que indicar, né, pensar numa coisa mais simplificada para o 22, mas, assim, isso depende também muito do momento em que ele está, né? Mas a gente pode dizer que, a grosso modo, um dos processos terapêuticos que atrai o 22, dentro desse campo de percepção, dentro desse campo de racionalização, mas também dentro do viés de percepções e sensações extrafísicas, né? É a coisa da hipnoterapia, né? Ou seja, da terapia por hipnose, né? Então, o que acontece, né? É muito comum, relativamente comum, né? O 22, ele ter uma boa resposta pelo processo da hipnose, mas, sobretudo, quando ele entende que todo o processo de hipnose, na verdade, é auto-hipnose. Então, assim, o 22 ele vai responder bem a essa linha da hipnose ericksoniana, né? Ele vai responder bem a essa coisa da auto-hipnose e perceber que, assim, opa, sou eu mesmo que resolvo o meu problema, né? Porque a hipnose, quando você passa a entender o sistema no qual ela funciona, para o 22 faz todo sentido do mundo, porque é ele que acaba se conduzindo dentro do próprio processo e ele acaba só precisando de um terapeuta, de um hipnoterapeuta, para, né, dar indicações do que ele tem que buscar. Então, basicamente, isso para o 22 vai funcionar muito bem, né? E o 22 gosta dessa coisa de ir no profundo, no intenso, de ir no choque, né? Que é uma coisa que dá a ele, dentro das linhas do trabalho com a hipnose, também muita segurança, porque, como é ele que está no processo, ele vai até onde ele entende que ele dá conta de ir, né? Até nos processos de autorregressão também, né? Que não deixa de ser um processo de auto-hipnose, né? Claro que daria para distender aqui mais um tanto de coisa a respeito do 22, mas, né, como dica aí, né, fica, né, aí a sugestão, né, e seguimos aí, né, falando, né, no decorrer um pouco mais sobre numerologia, arquétipos e também terapias. Basicamente isso.